Boa noite, queridos irmãos. Feliz sábado. E vamos dar continuidade ao nosso ano bíblico. Hoje é dia 21 de agosto de 2026. E nós vamos ler hoje Jó, capítulos 25 ao 27, Mateus 13, do 34 ao 35, e o primeiro capítulo do livro Parábolas de Jesus, o ensino mais eficaz. A irmã Áurea vai orar e ela já vai começar a leitura do capítulo 25 de Jó. Pode orar, irmã. Pai de amor e de misericórdia, gratidão por mais um dia, gratidão pela tua graça, Pai, que se renova a cada manhã na vida de cada uma de nós, de todos nós, os seus filhos e filhas. Gratidão por estarmos aqui, termos esse privilégio, Senhor, de termos essa liberdade de abrir a tua palavra para estudarmos e aprendermos um pouco mais de ti, Pai. Nos, nos, nos dá entendimento, Pai. Por favor, nos esvazie do nosso eu e nos preencha com o Espírito Santo, para que possamos compreender a sua Santa Escritura. Nos dê entendimento, nos capacite e nos abençoe durante essa leitura. É o que te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Jó 25. Então respondeu Bildade, o suíta: a Deus pertence o domínio e o poder. Ele faz reinar a paz nas alturas celestes. 3. Acaso tem número os seus exércitos? E sobre quem não se levanta a sua luz? 4. Como, pois, seria justo o homem perante Deus, e como seria puro aquele que nasce de mulher? Eis que até a lua não tem brilho, e as estrelas não são puras aos olhos dele. 6. Quanto menos o homem, ao homem que é velho. Jó 26. Jó afirma a soberania de Deus. Jó, porém, respondeu: como sabes ajudar ao que não tem força, e prestar socorro ao braço que não tem vigor? 3. Como sabes aconselhar ao que não tem sabedoria, e revelar plenitude de verdadeiro conhecimento? 4. Com a ajuda de quem proferes tais palavras, e de quem é o Espírito que fala em ti? 5. A alma dos mortos treme debaixo das águas, com seus habitantes. 6. O além está desnudo perante ele, e não há coberta para o abismo. 7. Ele estende o norte sobre o vazio, e faz pairar a terra sobre o nada. 8. Prende as águas em densas nuvens, e as nuvens não se rasgam debaixo delas. 9. Encobre a face do seu trono, e sobre ele estende a sua nuvem. 10. Traçou um círculo à superfície das águas, até os confins da luz e das trevas. 11. As colunas do céu tremem e se espantam da sua ameaça. 12. Com a sua força fende o mar, e com o seu entendimento abate o adversário. 13. Pelo seu sopro aclara os céus, a sua mão fere o dragão veloz. 14. Eis que isto são apenas as orlas dos seus caminhos, que leve sussurro, temos ouvido dele. Mas o trovão do seu poder
quem o entenderá? Jó descreve a sorte dos perversos. Capítulo 27. Prosseguindo Jó em seu discurso, disse: Tão certo como vive Deus, que me tirou o direito, e o Todo-Poderoso que amargurou a minha alma, enquanto em mim estiver a minha vida, e o sopro de Deus nos meus narizes, nunca os meus lábios falarão injustiça, nem a minha língua pronunciará engano. 5. Longe de mim que eu vos dê razão, até que eu expire, nunca afastarei de mim a minha integridade. A minha justiça me apegarei e não alargarei. Não me reprova a minha consciência por qualquer dia da minha vida. Seja como o perverso o meu inimigo, e o que se levantar contra mim como o injusto. Porque qual será a esperança do ímpio quando lhe for cortada a vida, quando Deus lhe arrancar a alma? Acaso ouvirá Deus o seu clamor e sobrevindo à tribulação? 10. Deleitar-se-á o perverso no Todo-Poderoso, invocará Deus em todo o tempo. Ensinar-vos-ei o que encerra a mão de Deus, e não vos ocultarei. O que está com o Todo-Poderoso? Eis que todos vós já vistes isso, porque, pois, alimentais vãs nações? 13. Eis que será da parte de Deus a porção do perverso, e a herança que os opressores receberão do Todo-Poderoso. Se os seus filhos se multiplicarem, será para a espada, e a sua prole não se fartará de pão. 15. Os que ficarem dela, a peste os enterrará, e as suas viúvas não chorarão. Se o perverso amontoar prata como pó e acumular vestes como barro, ele os acumulará, mas o justo é que os vestirá, e o inocente repartirá a prata. 18. Ele edifica sua casa como a da traça, e como a choça que o vigia constrói. Rico se deita com a sua riqueza, abre seus olhos e já não a vê. Pavores se apoderam dele como inundação. De noite a tempestade o arrebata. O vento oriental leva, e ele se vai. Varre-o com ímpeto do seu lugar. 22. Deus lança isso sobre ele, e não o poupa. A ele que procura fugir precipitadamente da sua mão. A sua queda lhe batem palmas. A saída o apupam com assobios. Manu, Oi. É o 34? Mateus 13, 34 e 35. O uso das parábolas. Verso 34. Jesus disse todas estas coisas às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes fazia. Dizia: Isso aconteceu para se cumprir o que foi dito por meio do profeta. Abrirei a minha boca em parábolas, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Amém. Amém. Parábolas de Jesus, capítulo 1. O ensino mais eficaz. No ensino de Cristo por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão. Espera aí só um minutinho. O ensino mais eficaz. No ensino de Cristo por parábolas é manifesto o mesmo princípio de sua própria missão ao mundo, para que pudéssemos familiarizar-nos com sua vida e caráter divinos. Tomou Cristo nossa natureza e habitou entre nós. A divindade foi revelada na humanidade, a glória invisível na visível forma humana. Os homens podiam aprender do desconhecido pelo conhecido. Coisas celestiais foram reveladas pelas terrenas. Deus se revelou na semelhança do homem. Assim era nos ensinos de Cristo. O desconhecido era ilustrado pelo conhecido. Verdade divina por coisas terrenas, com as quais o povo estava mais familiarizado. Diz a Escritura: tudo isso disse Jesus por parábolas à multidão, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta, que disse: abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a fundação do mundo. Mateus 13, 34 e 35.
As coisas naturais eram o versículo para as espirituais. Cenas da natureza e da experiência diária de seus ouvintes eram relacionadas com as verdades das escrituras sagradas. Guiando assim do reino natural para o espiritual, são as parábolas de Cristo, elos na cadeia da verdade que une o homem a Deus e a terra ao céu. Em seus ensinos da natureza, falava Cristo das coisas que suas próprias mãos haviam criado e que possuíam qualidades e faculdades que ele próprio lhes havia comunicado. Em sua perfeição original, eram todas as coisas criadas à expressão do pensamento de Deus. Para Adão e Eva, no seu lar paradisíaco, estava a natureza cheia de conhecimento de Deus, transbordante de instruções divinas. A sabedoria falava aos olhos, eles comungavam com Deus pelas obras criadas. Logo que o santo par transgrediu a lei do Altíssimo, o resplendor da face de Deus desapareceu da face da natureza. A terra está agora deformada e maculada pelo pecado, mas mesmo nesta condição, muito do que é belo permanece. As lições objetivas de Deus não são obliteradas quando, bem compreendida, a natureza fala de seu Criador. Nos dias de Cristo, essas lições haviam sido perdidas de vista. Os homens tinham quase cessado de reconhecer a Deus em suas obras. A natureza pecaminosa da humanidade atira um véu sobre a bela face da criação. E, em vez de revelarem a Deus, suas obras tornam-se obstáculos que o ocultavam. Os homens honraram e serviram mais a criatura do que ao Criador. Desta maneira, os pagãos e seus discursos se desvanecem e o seu coração insensato se obscurece. Romanos 1, 25 e 22. Assim haviam inculcado em Israel ensinos de homens em vez de ensinos divinos. Não somente a natureza, mas o serviço sacrificial. E mesmo as Sagradas Escrituras, dados todos para revelar a Deus, foram tão truncados que se tornaram o meio de ocultá-lo. Vera? Cristo procurou remover aquilo que obscurecia a verdade. Veio tirar o véu que o pecado havia posto sobre a face da natureza e, desse modo, trazer à luz a glória espiritual que todas as coisas foram criadas para refletir. Suas palavras focalizavam sob o aspecto novo as lições da natureza, bem como as da Bíblia, e as tornavam uma nova revelação. Jesus colhia lírios formosos para entregá-los às crianças e jovens, e ao contemplarem seu rosto juvenil, em que brilhava a luz do semblante de seu pai, dava-lhes a lição. Observem como crescem os lírios do campo. Na simplicidade da beleza natural, eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Mateus 6, 28 e 29. A isso seguiam, então, a doce segurança e a importante lição. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé? Essas palavras no Sermão do Monte foram dirigidas ainda a outros, além das crianças e jovens. Eram dirigidas a toda a multidão, em cujo meio havia mulheres e homens sobrecarregados de aflições e perplexidades e magoados por desenganos e tristezas. Jesus prosseguiu: não se preocupem dizendo: que comeremos? Que beberemos? Ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas estas coisas. O Pai de vocês, que está no céu, sabe que vocês precisam de todas elas. Estendendo as mãos à multidão ao redor, ele disse: busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas lhes serão acrescentadas. Dessa maneira,
Jesus interpretava a mensagem que ele mesmo tinha dado aos lírios e à relva do campo. Ele quer que leiamos em cada lírio e em cada haste da relva. Suas palavras estão cheias de afirmações consoladoras e são próprias para fortalecer a confiança em Deus. Tão ampla era a visão que Cristo tinha da verdade e tão extensos os seus ensinamentos, que cada aspecto da natureza foi utilizado para ilustrar verdades. As cenas sobre as quais os olhos descansam cotidianamente foram todas relacionadas com alguma verdade espiritual, de modo que a natureza está revestida das parábolas do Mestre. Na primeira parte de seu ministério, Cristo falava ao povo com palavras tão simples que todos os seus ouvintes podiam compreender as verdades que os tornariam sábios para a salvação. Mas em muitos corações, a verdade se enraizava e logo foi tirada. Ele dizia: por isso, falo com eles por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Porque o coração deste povo está endurecido. Ouviram com os ouvidos tapados e fecharam os olhos. Mateus 13, versos 13 e 15. Jesus desejava provocar a indagação. Procurou despertar os indiferentes e lhes impressionar o coração com a verdade. O ensino por parábolas era popular e atraía o respeito e a atenção, não só dos judeus, mas também dos de outras nações. Ele não poderia haver usado método de ensino mais eficaz. Se seus ouvintes desejassem o conhecimento de coisas divinas, poderiam compreender suas palavras, pois estava sempre pronto para explicá-las ao inquiridor sincero. Cristo também tinha verdades para apresentar, as quais o povo não estava preparado para aceitar, nem mesmo compreender. Esse é outro motivo pelo qual ele lhes ensinava por parábolas. Relacionando seu ensino com cenas da vida, da experiência ou da natureza, assegurava a atenção e impressionava os corações. Mais tarde, ao olharem os objetos que lhe haviam ilustrado, os ensinos, lhes viria à lembrança as palavras do Divino Mestre. O significado dos ensinos do Salvador foi desdobrado cada vez mais às mentes que estavam abertas para o Espírito Santo. Mistérios eram esclarecidos e aquilo que tinha sido difícil compreender se tornava evidente. Jesus procurava um caminho para cada coração. Usando várias ilustrações, não só expunha a verdade em seus diversos aspectos, mas apelava também para os diferentes ouvintes. Despertava-lhes o interesse pelos quadros tirados do ambiente da vida diária. Ninguém que escutasse o Salvador podia sentir-se negligenciado nem esquecido. O mais humilde pecador ouvia em seus ensinos uma voz a lhe falar com simpatia e ternura. Havia ainda outro motivo para ensinar por parábolas. Entre as multidões que o rodeavam, havia sacerdotes e rabinos, escribas e anciãos, herodianos e maiorais, amantes do mundo, beatos, ambiciosos que desejavam, antes de tudo, achar alguma acusação contra ele. Espias seguiam seus passos dia a dia para apontá-lo em alguma palavra que lhe causasse condenação e fizesse silenciar para sempre. Aquele que parecia atrair a si o mundo todo. O Salvador compreendia o caráter desses homens e apresentava a verdade de maneira que nada podia achar que lhes desse a oportunidade de levar seu caso perante o sinédrio. Em parábolas, ele censurava a hipocrisia
e o procedimento ímpio daqueles que ocupavam altas posições e, em linguagem figurada, vestia a verdade de tão penetrante caráter que, se elas fossem apresentadas como acusações diretas, ele não daria ouvidos às suas palavras. Eles não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. No entanto, no mesmo tempo que repelia os espias, expunha a verdade tão claramente que o erro era reconhecido e os sinceros se beneficiavam com suas lições. A sabedoria divina e a inesgotável graça foram claramente expostas pela obra da criação de Deus. Pela natureza e pelas experiências da vida, foram os homens ensinados a respeito de Deus. Os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconheciam desde a criação do mundo, sendo percebidos por meios das coisas que Deus fez. Romanos 1, 20. A irmã vai continuar. A irmã Miriam. No ensino do Salvador, por meio de parábolas, há uma indicação do que constitui a verdadeira educação superior. Cristo poderia ter desvendado aos homens as mais profundas verdades da ciência. Poderia ter revelado mistérios que têm exigido o esforço e estudo de muitos séculos para penetrá-los. Poderia ter feito sugestões em ramos de ciência que dariam matéria para pensar e estímulo para a invenção, até ao fim do tempo. Mas não o fez. Não disse coisa alguma para satisfazer a curiosidade ou a ambição dos homens, abrindo portas à grandeza mundana. Em todos os ensinamentos, levava Cristo a mente do homem em contato com a mente infinita. Não atraía a multidão para estudar teorias humanas sobre Deus e sua palavra ou obras. Ensinava-os a contemplá-lo manifestado em suas obras, palavras e providências. Cristo não tratava de teorias abstratas, mas daquilo que é essencial ao desenvolvimento do caráter e que ampliará a capacidade humana para conhecer a Deus, aumentando-lhe a eficiência para fazer o bem. Falava aos homens as verdades que se relacionam com a conduta da vida e se prendem à eternidade. Era Cristo que dirigia a educação de Israel a respeito dos mandamentos e prescrições do Senhor. Dizia: e as intimarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e deitando-te e levantando-te. Também os atarás por sinal na tua mão, e te serão por testeiras entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Deuteronômio 6, 7 a 9. Em seus ensinos mostrava Jesus como este mandamento devia ser cumprido, como as leis e princípios do reino de Deus podiam ser apresentados, de modo que lhe revelassem a beleza e preciosidade. Quando o Senhor educava os filhos de Israel para se tornarem seus representantes peculiares, deu-lhes moradia entre as colinas e vales. Na vida familiar e em seu serviço religioso, eram levados em contínuo contato com a natureza e com a palavra de Deus. Assim ensinava Cristo a seus discípulos, junto ao lago, na encosta das montanhas, nos campos e nos bosques, onde podiam contemplar as obras da natureza, com as quais ilustrava seus ensinos. Aprendendo então de Cristo, utilizavam o conhecimento recebido, tornando-se coobreiros em seu trabalho. Assim, pela criação, devemos conhecer o Criador. O livro da natureza é um grande guia que devemos usar em conexão com as Sagradas Escrituras, para ensinar a outros sobre seu caráter e conduzir ovelhas perdidas ao redil de Deus.
Ao estudarmos as obras de Deus, o Espírito Santo faz raiar convicção na mente. Não é a convicção que o raciocínio lógico produz, mas a não ser que a mente se tenha tornado muito entenebrecida para reconhecer a Deus, muito turvos os olhos para vê-lo, os ouvidos muito moucos para ouvir-lhe a voz. Uma significação mais profunda é apreendida, e as sublimes verdades espirituais da palavra escrita são gravadas no coração. Nestes ensinos, tirados diretamente da natureza, há uma simplicidade e candura que lhes emprestam maior valor. Todos necessitam das lições oriundas dessa fonte. Em si mesmo, o encanto da natureza desvia a mente do pecado e das atrações mundanas, para a pureza, para a paz e para Deus. Muito frequentemente se enche a mente dos estudantes de teorias e especulações humanas, falsamente chamadas ciência e filosofia. Devem eles ser postos em íntimo contato com a natureza. Aprendam que a criação e o cristianismo têm um único Deus. Sejam ensinados a ver a harmonia do natural com o espiritual. Tudo quanto os seus olhos contemplam ou as mãos manuseiam, lhes sirva de ensino na formação do caráter. Desta maneira, as faculdades mentais são fortalecidas, desenvolvido o caráter e toda a vida enobrecida. O propósito de Cristo no ensino por parábolas e o propósito do sábado são o mesmo. Deus deu aos homens o memorial de seu poder criador para que o discernissem nas obras de suas mãos. O sábado convida-nos a contemplar nas obras criadas a glória do Criador. Por desejar Jesus que assim fizéssemos, foi que envolveu as suas preciosas lições com a beleza das coisas naturais. Mais do que em qualquer outro dia, devemos, no santo dia de descanso, estudar as mensagens que Deus para nós escreveu na natureza. Devemos estudar as parábolas do Salvador onde ele as pronunciou, nos campos e prados, sob céu aberto, entre a relva e as flores. À medida que penetramos no seio da natureza, Cristo nos torna real a sua presença e nos fala ao coração de sua paz e amor. Não ligou Cristo seus ensinos somente com o dia de repouso, mas com a semana de trabalho. Ele tem sabedoria para aquele que guia o arado e espalha a semente. No arar e no semear, no lavrar e no colher, ensina-nos a ver uma ilustração de sua obra de graça no coração. Deseja que em cada ramo de trabalho útil e em cada sucessão da vida achemos uma lição da verdade divina. Em nossa labuta cotidiana, não mais nos absorverá a atenção para nos levar a esquecer de Deus. Continuamente nos lembrará o Criador e Redentor. O pensamento em Deus, qual fio de ouro, passará entretecido em todos os nossos cuidados e ocupações domésticas. Para nós, a glória do seu semblante repousará novamente na face da natureza. Estaremos aprendendo novas lições de verdades celestiais e crescendo à semelhança de sua pureza, e dessa maneira seremos ensinados pelo Senhor. Isaías, capítulo 54, versículo 13. E no estado em que somos chamados, ficaremos diante de Deus. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 24. Pode orar, irmã, para terminar? Amantíssimo Deus, Pai amado, que habita nas alturas do céu, estamos aqui reunidos no teu santo dia de sábado, Pai. Estamos aqui mediante do estudo da tua palavra, do Espírito de profecia, e que assim, Pai, que o Espírito Santo nos coloque na nossa mente
para que não possamos esquecer todas as tuas palavras que o Senhor vem nos ensinando, Pai. E assim colocamos em prática, Pai. Por favor, que cada parábola que nós fomos estudarmos aqui, Pai, possamos entender e compreender com a ajuda do Teu Santo Espírito, Pai. Perdoa aqui o nosso pecado, nossas faltas. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor. Amém. 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 Feliz sábado. Feliz sábado, irmão. Feliz sábado. Feliz sábado para todo mundo.